Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto a ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Aqui nesta mensagem de hoje, Curas, a lição de número 44, 44ª, do livro Pão Nosso, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, ele busca no Evangelho de Lucas, no capítulo 10º, alguns paradigmas para compartilhar conosco. Trata-se do convite de Jesus Cristo aos seus discípulos para que eles levem o ensinamento ou mensagem. E ele logo no Evangelho de Lucas, no versículo 9, ele menciona a passagem citada por Jesus Cristo, afirmativa, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. De minha parte, eu quero agora destacar também uma passagem anterior, neste mesmo capítulo, no versículo 8º. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Por quê? Eu também resgatei esta passagem em Lucas, no capítulo 10, versículo 8. Porque nós, como cristãos, nós não podemos fazer qualquer tipo de exigência. Nós devemos semear.
sacrificando-nos em qualquer ambiente, em qualquer adversidade. Jesus Cristo nos convida a todos. Mais dia ou menos dia, é natural que nós sintamos a necessidade de também divulgar aquilo que é digno, aquilo que é nobre. E quando eu digo mais dia ou menos dia, não quer dizer que eu estou me referindo ao cético, ao ateu, que nesta encarnação, com certeza, ele será movido a levar, a divulgar a mensagem, a verdade. Não é isso. Mais dia ou menos dia, ou seja, nesta encarnação ou até mesmo nas próximas encarnações. Pode ser que até mesmo aquele mais renitente cético ateu, nesta própria existência, ele sinta a necessidade de, convicto, então, levar a mensagem que possa ajudar a todos. Aqui, nesta mensagem, eu convido vocês a entenderem o motivo pelo qual, às vezes, um médium que não se portou bem e que mesmo detendo mediunidade ostensiva e que se deixou enveredar por maus caminhos, vocês vão entender, nós vamos entender que neste ambiente em que ele trabalha, muitas curas podem ocorrer, porque não depende apenas do médium, depende da equipe que participa daquela casa de oração, daquela igreja. A cura depende de nós. Aquele que se dirige a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, em busca de auxílio, esta mensagem vem deixar bem claro. Se você pretende a cura, também depende de você. Se eu almejo o intento de me curar, a minha postura é muito importante. Talvez, ou melhor dizendo, certamente muito mais importante do que aquele médium. A espiritualidade sabemos que sempre se encontra disposta a, em nome de Deus, nos ajudar, nos curar. Agora depende de cada um de nós e também da permissão de Deus. E curai os enfermos, que naquela cidade vocês entrem, e dizei a cada um, é chegado a vós o reino de Deus. Emmanuel começa assim: realmente Jesus curou muitos enfermos e os recomendou de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. É verdade que muitos irmãos nossos se dirigem a uma casa de oração e ele é curado, mas aquela cura que ele percebe no seu corpo, ela aparentemente não foi dirimida, aquela cura não ocorreu no corpo físico. Na verdade, quem comanda o corpo físico somos nós. E a nossa saúde psíquica e espiritual, ela refletirá mais cedo ou mais tarde no corpo físico. Aqui na Terra nós nos preocupamos muito a respeito das doenças. Que doença aquela pessoa tem? E existe um indicativo muito bom para que nós não esqueçamos disso, um princípio. Em vez de perguntarmos que doença aquela pessoa tem, perguntemos: que doente tem aquela doença? Que doente tem aquela doença? Porque o entendimento, a disposição, o modo de viver, os pensamentos que alimentam, as emoções que são familiarmente aguçadas, fomentadas, a nossa vida mental, o nosso modo de prosseguir caminhando, a nossa maneira pela qual nós vemos a vida, isto interfere e a origem da doença se encontra em nós mesmos, como espíritos em evolução.
Portanto, em vez de perguntarmos que doença tem aquele indivíduo, perguntemos que indivíduo tem aquela doença. Um olhar para nós mesmos, na nossa vida espiritual, física e mental, para que possamos dirimir, solucionar de forma rápida ou até mesmo remota a cura que tanto nós almejamos. Emmanuel continua: que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Olha que ensinamento. Que o homem comum se liberte da enfermidade, tudo bem, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. E a dor é uma bênção que Deus nos envia, porque se não fosse a dor, nós permaneceríamos ociosos e indiferentes. A dor nos convida a mergulhar em nós mesmos para descobrirmos aquilo que nós estamos fazendo de errado, corrigindo-nos, repensando os nossos atos, filtrando as nossas emoções, encarando-nos em nossos sentimentos. Certamente, com o autoconhecimento, nós alcançaremos não a saúde apenas do corpo, mas também a nossa saúde como espíritos. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. E eu destaco também esse parágrafo, e eu peço para que vocês meditem sinceramente sobre esse parágrafo que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou lê-lo novamente. Existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Eu destaco: existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo. A lição oculta da moléstia no corpo. Mergulharmos em nós mesmos, analisarmos a nossa vida do ponto de vista integral, para que nós possamos desvendar que mensagem aquela doença está nos enviando, para compreendermos a lição oculta no corpo, porque, na verdade, nós encontramos tanta dificuldade para compreender essa lição oculta, tanto quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante, ou seja, o trabalho cura. Quando nós aliamos trabalho com autoconhecimento, é o caminho da saúde integral. Mergulhemos em nós mesmos e tentemos descobrir a lição oculta da moléstia em nosso corpo e também aceitamos o convite ao trabalho santificante. E assim, a espiritualidade maior está nos dizendo: este é o caminho da saúde integral. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-nos conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à nossa disposição na experiência edificante da terra.
Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia para o caminho redentor. Meditemo-nos então na nossa tarefa de nos libertarmos da enfermidade. Primeiro, lembremo-nos sempre de que Jesus Cristo é um médico celestial e que também nós somos super importantes nesse processo de cura e, querendo ou não, nós estamos passando por eles. Esse processo de cura, nós estamos passando por ele. É sempre útil curar os enfermos, mas sempre lembremos que é necessário que haja uma permissão de ordem superior, porque aquela enfermidade, ela faz parte do processo de cura a longo prazo ou a curto prazo. Agora, para finalizar, é importantíssimo que nós olhemos para nós mesmos, reconsiderando os nossos passos, analisando-nos e perguntando-nos que mensagem esta doença está me enviando. Que mensagem? Porque quase sempre aqui na Terra, repetimos, nós perguntamos: que doença tem esse indivíduo? Quando deveríamos perguntar: que indivíduo tem esta doença? Ou seja, a doença é efeito da nossa postura, dos nossos hábitos, do nosso modo de pensar, da forma equivocada de nos conduzirmos. E Deus nos forneceu essa bênção, que é a dor, para que nós olhemos para nós mesmos e perguntemos: no que estou contribuindo para que esta doença tenha se instalado? Este é o primeiro e essencial início para o real processo de cura. Lembremos-nos então de que o médium, ele é de fato um instrumento de cura, como também o médico é um meio de cura, mas jamais esqueçamos de que nós, pacientes, enfermos, nós detemos em nossas mãos o poder de nos curar. Jamais através de milagres, de enganos, de ilusões, mas com a coragem de encarar a nós mesmos e assim descobrirmos o caminho que interessa a todos, o bem-estar integral. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Senhor, estou nesse momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, a
ainda dói dentro de mim, dos erros que eu cometi. Cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com teu amor. Senhor, ferido estou diante de ti, e de joelhos vou pedir. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com teu amor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, devolve a vida com teu amor.